we have a simple message for all countries: test, test, test. Essa foi a orientação dada pelo diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom, há 3 semanas. Testagem em massa para o coronavírus, com isolamento de quem apresentar resultado positivo. Governos de todo o mundo iniciaram uma corrida por insumos para realizar esses testes, inclusive o Brasil. Não façam um ataque aos kits. Nós vamos comprar e já compramos 5 milhões. Esse avião que está chegando com 500 mil. Então, na hora que dividir, vai dar um pouquinho para cada local. Se falar, vamos fazer de todo mundo aqui para ver para quem tem, vai acabar o teste em um dia e vão olhar e falar, manda mais. E não é assim que vai funcionar. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou a compra de 5 milhões de testes rápidos, capazes de identificar anticorpos do vírus a partir do 7º dia de sintomas. Mas apenas 500 mil unidades chegaram ao país na semana passada, já com destino certo: testar profissionais da saúde e da segurança pública. O primeiro lote, com 500 mil testes rápidos, já chegou ontem ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, né? E mais 4,5 milhões de kits com esses testes também chegarão aí ao longo do mês de abril. Essas são informações da Vale, que é a empresa que comprou esses kits de testes rápidos e fez uma doação ao governo federal. A meta do governo é chegar a quase 23 milhões de testes entre kits rápidos e testes moleculares, que são processados em laboratório e identificam a presença do vírus durante a infecção. Mas além da falta de insumos para importação, a testagem em massa esbarra na capacidade de processamento das amostras nos laboratórios brasileiros, como o Adolfo Lutz, em São Paulo. O governo do estado anunciou ontem que fará um mutirão de exames para zerar a fila de 16 mil testes de casos suspeitos da Covid-19. Uma rede com cerca de 20 laboratórios públicos e privados vai participar desse mutirão. Qual a importância de testar a população? Como o Brasil está posicionado nessa corrida mundial pelos testes? É possível produzir os insumos no país? Como é a experiência de países que conseguiram testar grande parte da população? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran, ambos em home office, e nesse episódio a gente conversa com o virologista Amilcar Tanuri, diretor do Laboratório de Virologia Molecular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e com o repórter Rafael Garcia, da sucursal de São Paulo. Fique com a gente. Doutora Amilcar Tanuri, quais são os tipos de teste que existem hoje para o coronavírus e qual a indicação de cada um desses tipos? Então, nós temos os testes que identificam o RNA do vírus e identificam os antígenos que compõem o vírus. Então, esses dois tipos de teste, um é o PCR e o outro a gente chama de antígeno S, que é daquelas espículas do vírus, aquelas espinhos, né? Então, esses dois testes servem para a gente fazer o diagnóstico no início da infecção, de 4 até 10 dias pós-infecção. É na fase aguda da doença. Depois, nós vamos ter os testes rápidos sorológicos, que são esses que estão querendo importar, já estão chegando no Brasil. Eu fiquei sabendo que chegaram alguns testes rápidos já, algumas partidas. Esses testes rápidos, os primeiros a chegarem, vão detectar os dois principais anticorpos que o ser humano faz contra o vírus, mas não vão discriminar um do outro, eles vão detectar conjuntamente IgM e IgG. E mais tarde vão chegar outros testes rápidos também, que distinguam IgM de IgG. Então, esse é o nosso espaço de testes para o diagnóstico do coronavírus. O que é IgM e IgG, doutor, para quem é leigo e não conhece essa terminologia? Quando o vírus infecta o ser humano, primeiro o sistema imune ainda não enxergou ele. Quando ele começa a enxergar o vírus, ele produz uma imunoglobulina que a gente chama imunoglobulina M. Ela é uma imunoglobulina que a gente chama de fase aguda. E logo depois, o sistema imune melhora o vírus e produz uma outra imunoglobulina que a gente chama G,
que aí essa é a tal protetora, que dá a imunidade de longo tempo. A IgM, a de fase aguda, ela só é produzida a partir do 12º dia e fica até o 30º dia. Depois ela vai caindo e a IgG, aquela de protetora, vai subindo. Então, basicamente, são testes para diferentes etapas do contágio e também para identificação se aquele organismo já reúne os anticorpos necessários para se defender da doença? Sim. Por exemplo, se eu pego um indivíduo que falou que teve febre e sintomas de Covid já há 20 dias, o PCR dele é negativo, eu vou para o teste rápido e se ele for positivo, quer dizer que ele já está numa fase avançada da infecção e possivelmente imune ao vírus. Por exemplo, outra coisa importante, esses testes rápidos, se forem bem sensíveis, vão economizar o teste de PCR, porque se vier a pessoa com sintomas ou que já teve sintomas perto, você faz o teste rápido. Se ele der positivo, você não precisa fazer o PCR, entendeu? A Prefeitura de Botucatu, como a gente disse ontem, começou a fazer teste em massa na cidade com a ajuda do laboratório do Hospital de Clínicas da cidade em parceria com uma fábrica. E hoje devem sair os primeiros resultados. Agora, doutor Tanuri, por que esse tema da testagem é tão importante para a definição das políticas públicas da estratégia de enfrentamento do coronavírus e também para a definição de qual é o tipo de isolamento que a gente pode recomendar à população? Ele é muito bom, por exemplo, para você definir, por exemplo, nos hospitais profissionais de saúde, profissões que são importantes, mostrar quem já está imune ao vírus e pode trabalhar sem preocupação de ser reinfectado. Isso já é uma grande coisa, né? Então a gente repõe força de trabalho. Agora, eu não sei se a gente vai ter condição de usar isso em grande e larga escala para tirar uma quarentena horizontal e passar um relaxamento da quarentena. Eu acho que a gente não vai ter teste suficiente para fazer esse tipo de abordagem. Pois é, o governo diz que a meta é comprar na casa de 22 milhões de testes, cerca de 500 mil desses testes rápidos já chegaram, começaram a ser distribuídos, a meta é chegar a 5 milhões. Mas, de qualquer forma, se a gente pensar que a população brasileira passa dos 200 milhões, é pouco, né, doutor? Não dá para fazer testagem em massa, né? Isso aí vai ter que ser focado em populações chaves que a gente tenha a maior necessidade de utilizá-las sem preocupação delas se infectarem. Por exemplo, profissionais de saúde, polícia, né, bombeiros, o pessoal do SAMU. Então, se você for ver o Exército, que quantos profissionais de saúde tem no Brasil, é um número muito elevado, né? Mas também a gente pode usar esse teste para, por exemplo, indústrias super essenciais, né? Para você saber quem pode trabalhar lá sem problema. Você pode separar quem está imune de quem não está imune ao vírus. Quem não está imune tem que ficar de quarentena. Quem está imune pode voltar a trabalhar normalmente. Isso tudo tem que ser acompanhado também. Enfim, mas é uma arma que vai ser importante. Ela também é uma arma importante nos pacientes que estão chegando graves no hospital. Por quê? Geralmente, esses pacientes graves já evoluíram na infecção mais do que 15 dias. Então, eles podem ter já anticorpos. Então, eles podem ajudar os médicos lá no hospital a ver quem está chegando com Covid e quem está e já separando, sem precisar do PCR. Doutor, qual é a capacidade de processamento desses testes de PCR nos laboratórios aqui do Brasil? Porque o problema não é só a falta de insumo, né? Tem a capacidade de processar esses testes. Em Minas, 65% dos exames para detectar o novo coronavírus ainda aguardam resultado. Então, olha só, essa epidemia pegou a gente muito desprevenido nessa situação, porque não é fácil você escalonar um laboratório para fazer 5, 10 mil testes por dia molecular. São laboratórios, por exemplo, tem que ser totalmente automatizado, e o problema é que numa hora dessa você não consegue comprar
o maquinário, porque, por exemplo, os robôs que fazem a extração do RNA, eles não tem tantos disponíveis no mercado. É igual o respirador, entendeu? A mesma lógica. Se você for no mercado querer comprar 10 extratores de RNA, a empresa vai falar que só pode te entregar daqui a 120 dias. Aí não interessa. Doutor, falando do seu caso especificamente, né, do Laboratório de Virologia Molecular da UFRJ, como é que vocês estão trabalhando? Imagino que estejam no limite aí do volume de testagens e estão tentando ampliar essa capacidade, né? Então, nós estamos tentando ampliar a capacidade, por isso que eu te falei da questão dos equipamentos. A semana passada nós saímos desesperados tentando comprar equipamentos fora. Primeiro que a universidade tem pouco, a gente recebeu o dinheiro da FAPERJ agora, esse aporte financeiro, e a gente tentou comprar mais robôs. A gente ficou, assim, assustado porque a maioria só tinha o robô para entregar daqui a 60 dias. Então, não vai ajudar a gente a comprar novas máquinas. O que a gente tem que fazer é otimizar as máquinas que já tem dentro da UFRJ. Por isso a gente fez não é só o meu laboratório, é um grupo de laboratórios, mas fica mais centralizado no nosso, mas nós temos a ajuda de pelo menos 5 grandes grupos da UFRJ ajudando a gente no laboratório. São quase 50 pessoas. E a gente começou a usar as máquinas de vários locais. Então a gente está, na verdade, reciclando máquina para poder dar conta da rotina. E aí vocês estão processando quantos testes por dia, doutor? Agora, nesse momento, nós estamos passando de 300 testes dias. Agora, a máquina, a gente pode chegar a 500 testes dia. Agora, a estratégia de São Paulo, lá pelo Instituto Adolfo Lutz, né, parece que eles estão adquirindo 2 máquinas de grande potência, né, e aí eles podem chegar a quase 800 testes dias, 1.000 testes dias. Eu não sei, mas lá também tem muito teste sem fazer, né, me disseram, né, tem muito teste atrasado lá em São Paulo. Não é fácil escalonar um teste molecular para falar, vamos fazer 5 milhões de testes moleculares. A carga viral que ele exala, né, quando você tosse na sua secreção respiratória é pelo menos de 100 a 1000 vezes maior do que o SARS-1, que é aquele de 2002. Isso explica o espalhamento dele tão rápido, né? Porque quando você espirra ou tosse ou fala, a quantidade de vírus que sai é impressionante. Doutor, com relação a testes, 3 números já estão marcados. O primeiro, 500 mil testes que já chegaram ao Brasil. Depois, cerca de 20 milhões de testes que o Ministério da Saúde disse que pode chegar nos próximos meses, nas próximas semanas. E também a fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, relacionada a um chamado passaporte de imunidade. Já mandei para o ministro Mandetta, já mandei para o chefe da Casa Civil, Braga Neto, já mandei para o presidente Bolsonaro, a comunicação. São 40 milhões de testes por mês, ou seja, você tem um passaporte da imunidade. Veja bem, isso não é agora. Agora nós estamos em isolamento. O quanto que esses números podem nos dar um pouco de esperança de maior controle epidemiológico desse coronavírus? A vinda do teste rápido é sempre muito importante. Esses testes rápidos sorológicos, né, que você mede o anticorpo, eles são muito fáceis de ser executados, né? Eles podem ser executados por profissionais não médicos, né? Pode ser não laboratoristas, porque até auxiliar de enfermagem, enfermeiros podem fazer o teste, médicos, todo mundo. Não é uma coisa que é feita dentro do laboratório. Então, eles têm um alcance muito maior. Mas para implementação em larga escala, também o Ministério vai ter que ter uma logística de distribuição, um treinamento muito rápido em relação a como usar esses testes e, mais importante, avaliar o desempenho desses testes, né, para ver se eles estão realmente identificando os pacientes infectados. Qual que é o nível de acerto deles, né, que a gente chama, que é a tal sensibilidade e especificidade. Agora, eles deveriam chegar em quanto tempo para terem utilidade mesmo? Porque o senhor mesmo disse, tem dificuldades, eventualmente maquinário vai chegar em 60 dias, já não é o tempo razoável para a gente lidar com a atual situação. Aí a gente fala sobre negociações que estão sendo produzidas.
Então, olha só, o Ministério tem uma reserva de máquina que a gente usa na carga viral de HIV e de hepatite C. E foi discutido com o Ministério deles pararem de fazer a carga viral dos pacientes de HIV por 3 meses, que não vai alterar tanto o desempenho deles na medicação, e desviar essas máquinas para fazer o teste do Covid. É uma estratégia bem interessante. São 80 máquinas que tem no Brasil inteiro. Aí realmente aumentaria a nossa potência de teste. Isso está sendo discutido. Se essas máquinas entrarem em uso e tiver o reagente para ela também, porque também já começa a escassear os reagentes de PCR, a gente vai ter uma condição de teste bem grande. Eu fico só com medo que, se o vírus continuar se espalhando dessa maneira, a nossa janela de tempo vai se encurtando, né? E esses insumos são todos importados atualmente? Tem como a gente produzir aqui no Brasil, numa situação emergencial, doutor? Não. O Biomanguinhos faz o kit brasileiro, mas depende de importação. Acho que de partes do kit, né? Não do kit 100%. Mas se você não tem todo o kit, você não tem o kit, né? Mas eu acho que uma das lições dessa crise vai ser que a gente vai ter que ter no Brasil os insumos, principalmente para essas doenças emergentes, principalmente para biossegurança, que eles chamam os EPIs, né? Máscara, os jalecos. Então, a gente vai ter que ter isso nacional. Por quê? Porque quando tiver alguma emergência, é mais fácil a gente mobilizar aqui do Brasil, né? Doutora Amilcar Tarnuri, muito obrigada pela entrevista aqui mais uma vez. Bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, um abraço e um ótimo trabalho para vocês. Obrigado. Rafael Garcia, quando a gente fala de testagem e enfrentamento dessa pandemia, aparece logo a Coreia do Sul como uma referência positiva. O que eles fizeram lá em relação à testagem? A Coreia do Sul, de certa forma, Maltic, eles já estavam um pouco preparados para essa situação, já tinham passado, em certa medida, pela crise da SARS lá em 2003, e sabiam que precisavam ter esse tipo de alerta para criar um esquema de testagem no advento de uma epidemia. Então, quando a coisa começou a crescer demais lá, eles não queriam paralisar muito a economia deles e já tinham uma infraestrutura para produzir muitos testes de PCR, né, os testes genéticos que detectam a doença quando o paciente está com a viremia, quando ela está manifestada mesmo. Praticamente todos os casos suspeitos e todos os casos que eram considerados suspeitos por rastreamento de contatos, que é quando eles identificavam um doente que tinha tido contato com outras pessoas e iam atrás dessas outras pessoas para perguntar para elas sintomas e histórico e submeter elas a testes para saber se elas estavam com o vírus ou não, eles conseguiram mapear muito bem quais eram as pessoas que estavam com esse problema, frear, de certa forma, a circulação dessas pessoas e frear a epidemia de uma maneira mais eficaz. Mas realmente eles tinham muito teste à disposição para fazer e essa não é a realidade de outros países que gostariam de estar fazendo o mesmo agora. Quais outros países que dá para dizer que seguiram uma experiência positiva de testagem em massa? A própria China, em grande medida, né, eles tinham uma infraestrutura necessária para produzir isso e entregar para a região de Wuhan e as regiões que estavam mais afetadas lá. Alguns países menores, né, a Singapura, por exemplo, que é um único centro urbano, praticamente, o país que fica um pouco mais fácil controlar também. E Hong Kong foi muito elogiado pela política que adotou no começo. Agora, todos esses países também estão sendo cautelosos agora em não cancelar totalmente as medidas de distanciamento social para que também a epidemia não volte a crescer em ritmo exponencial, como aconteceu no início, pelo menos nos primeiros dias, com todos os países que receberam alguns casos. Mas os bons exemplos agora que a gente está assistindo, quase todos vêm da Ásia. Uma exceção talvez seja a Alemanha, que está conseguindo fazer muitos testes também,
E são, curiosamente, países que estão vendo também uma taxa de letalidade um pouco menor da doença, não só por estarem conseguindo atender bem e suprir uma parte razoável da demanda para tratamento intensivo, mas porque como você testa mais gente, na hora que você vai contar quantas mortes você teve em relação ao número total de pessoas infectadas com a doença, você acaba obtendo um número menor, porque você tem um universo maior sendo testado. Rafael Garcia, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Muito obrigado, Rafael Garcia. Um abraço e bom trabalho. Obrigado, Carol. Obrigado, Maltic. Um abraço. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o material de utilidade pública relacionado ao coronavírus está gratuito. Não precisa ser assinante do Globo. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.